you do this? Whew. Praise God. Amen. Pastor Sam nos apresentou livro que se chama Practice the Way. Pastor Sam introduced us to this book called Practicing the Way. By the way, it's a book that many of you guys introduced me to. So thank you, folks who got me addicted on Practicing the Way. Amen. E John Mark Comer, em seu livro, Pratica el Camino, como disse em espanhol, nos ensina em seu capítulo sobre a presença de Deus que devemos cultivar uma consciência constante. And in his book, Practicing the Way, the author, John Mark Comer, on his chapter on practicing, the idea of practicing God's presence, teaches us that we must cultivate a constant awareness of God's nearness and his presence. E disse que Deus não é conceito nem uma emoção, e certamente não é uma doutrina em uma declaração de fé ou capítulo em livro de teologia, que Deus é uma pessoa cujo ardiente desejo é conhecer-te e ser conhecido por ti. Yes, that's a powerful quote. He says that God is not a concept or an emotion. And God is certainly not a doctrine in a statement of faith or a chapter in a book of theology. He is a person whose burning desire is to know you and to be known by you. E como nos ensina a métodos práticos para praticar a presença de Deus. And Comer teaches us these methods for practicing the presence of God. Primeiro ele disse que devemos estabelecer recordatório regular para pausar e reconhecer a Deus. First, we have to establish regular reminders, a routine to pause and acknowledge God in our lives. Segundo, disse que devemos usar atividades cotidianas como disparadores para a oração. Ou seja, tudo que você vê, ore. Amen. And also, we should view our everyday lives, our everyday activities as triggers for prayer. You run into this mnemonic device in your day, whether it's pouring a cup of coffee or stopping on a light, and you've trained yourself, this is a moment for prayer. Vem alguém à tua mente, ore. Someone comes to your mind, pray for that person. E como disse número 3, devemos desenvolver o hábito del diálogo interno com Deus. And he says that we should develop. That's beautiful. Comer writes that we should develop the habit of an internal dialogue, an internal conversation with God. Já praticou alguma vez conversar com Deus internamente? Have you tried to have a conversation with God inside your mind and heart? E número 4 disse que devemos ver toda a vida como uma oportunidade para uma comunhão com Deus. And then Comer writes that we should see all of life and all of our being as an opportunity for communion with God, fellowship with God. E ele termina o capítulo sobre a prática da presença de Deus, dizendo que o verdadeiro liderazgo nasce do conhecimento de Deus. And he finishes this chapter on practicing the presence of God with this assertion that true leadership is born out of knowing God. E que a verdadeira fortaleza nasce da intimidade com Deus. And that true strength is born out of intimacy with God. Isn't that beautiful? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. A segunda clave para o fortalecimento do homem interior, para sermos fortalecidos interiormente, devemos reconhecer nossa condição. Amen. So if the first key to being strengthened in the inner being is to know God for who he is, the second one is a recognition inwardly of our own condition, of who we are.
Los versículos 28 a 30 del capítulo 40 que leemos de Isaías, mis amados hermanos, nos muestra que Deus outorga su poder a homens e mulheres agotados. Verses 28 to 30 in Isaiah 40 gives us this encouraging teaching that God hands his strength. He shares his strength with those who are weary. Deus demanda de nós outros que reconozcamos nuestra incapacidade. God requires of us that we recognize our shortness, our incapacity. Esse é modo especial como Deus trabalha para purificar-nos e para ajustar nosso coração. It is his special way of blessing us and modifying our inner hearts. Ele enviou um aguijão a Pablo que lo abofeteava, lo avergonzava, humilhava, e Pablo rogou a Deus 3 vezes que lo quitasse dele. Pelo que escutou foi: basta minha graça, porque meu poder se perfecciona em la debilidade. In 2 Corinthians, Paul very transparently says that God allowed what he describes a thorn in the flesh. We don't exactly know what it is, but we know that it brought him shame, it wearied him, and Paul begged God to get rid of it. And instead of getting rid of it, God responded, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." E no versículo 10, um pouquinho mais adelante, esse mesmo Pablo que aprendeu a dizer: entonces, quando sou débil, entonces sou forte. Em Filipenses capítulo 4, ele disse: eu puedo todo em Cristo que me fortalece. So Paul takes this and he declares that from his weakness, he learned to rejoice. When I'm weak, he writes in verse 10, then I'm strong. And later he writes in Philippians chapter 4, I can do all things through Christ who strengthens me. Meus amados hermanos, lo mais selecto, lo mais inteligente, lo mais preparado de nós outros necessita este poder, este elemento na vida. And those of us, the best of us, quote unquote, the best of us need his power within us. The best of us need the Lord to work his power in our weakness. La terceira clave é que o fortalecimento do homem espiritual demanda uma apropriação personal de Deus. And the next key is that strengthening in our inner being requires that the Lord possess us in a special way. E é uma condição para aqueles que querem ter novas forças. Sabe qual é? É esperar em Jeová. And you want to know the key? The key to drawing strength from God is waiting on God. E quando você estiver lendo o capítulo 40, completo, se dará conta de que todo o capítulo nos vai ensinando a loucura de não confiar em la carne. And all of this chapter 40 of Isaiah, speaks of the craziness of depending on the flesh. O que Isaías nos ensina com esses versículos é que esperar em Deus não é passivo, sino é exercício ativo e vigilante que absorve o poder de Deus. Amen. So what Isaiah is teaching us is that to wait on the Lord, to wait on God, is not a passive activity. It's something you do. It's something that we actively do. We actively wait on God. And as we wait on God, we draw strength from him. Esperar em Deus não é uma sugerência para que nos sentemos e esperemos sem fazer nada. Ou seja, significa ter esperança, acudir a Deus para tudo o que necessitamos. To wait on the Lord isn't weakness. It's the opposite. It's what's going to press the weakness out of you. As you wait on the Lord, you are giving the Lord room for the Lord to show up
in his glory. This way you know it was his doing and not yours. La expresión nuevas fuerzas, cuando Deus disse, te doy nuevas fuerzas, é um intercâmbio, se refere a um intercâmbio, como quitasse de uma roupa vieja e ponesse uma nova. Beautiful. That expression, he gets new strength. New strength. The image there is it's like a new set of clothes. You are trading your weakness outfit for the outfit of God's strength clothing you. He clothes, here's the picture. He clothes your weakness with his strength. Cambiamos nossa debilidade por seu poder. We change our weakness for his power. 2008, eu entrei em programa, challenge de 21 dias de consagração. In 2008, in 2008, I went into this challenge of 21 days of consecration. E esses 21 dias tinha que ver com programa de 21 dias sem murmurar, complaint free. and this, I went on a complaining fast. It was 21 days of consecration of living complaint free. É programa que criou pastor americano, complaintfree.org. E eu entrei nesse programa. Could we please download that? I'm just kidding. I have it right here. Complaintfree.org. Okay. I have it right here. I want everyone to earn their purple wristbands. So, complaintfree.org. La ideia é que tu pones a pulserita em tu braço por 21 dias. The idea is that you wear this little purple band for 21 days. E cada vez que tu falha em tu proposta, and every time you fail in your purpose, tu cambias de braço. You change it from one wrist to the other. E o programa que eu entrei era programa de complaint free, pero tinha 3 subprogramas. This program of living complaint free had actually 3 sub-programs. Number 1 seriam 21 dias sem reclamar de nada. It would be 21 days without complaining about anything or expecting anything. 21 dias sem murmurar de nada. 21 days without murmuring about anything. E 21 dias sem falar mal de nadie. And 21 days without speaking badly of anybody. Eu rompi como 10 pulseiras antes do 6º dia. Before day 6, I must have broken like 10 of these wristbands. Well, I can understand. I can see a lot of people getting a lot of exercise. So, ayer me llegaram mis pulseiras outra vez. So yesterday, I got a new set of wristbands. And this is yours. Thank you. Proudly. Amen. Gladly. All right. Hallelujah. Got it. All amen. Right. Amen. 21 days. 21 days. Actually, I'm going for 40, but but there we go. God bless you with 10. Amen. With 6, amen. With 2. They don't count God. You can complain to God. I complain to God every morning. Isaías 40, versículos 12 e 14, nos diz que a razão por la qual o profeta nos apresenta a Deus em sua majestade é para que entendamos que temos Deus todo-poderoso e suficiente para socorrer-nos em nossa debilidade. Now the reason the prophet presents, and Isaiah presents God in his majesty, is that we might understand it is this God, this creator God, this almighty God, who is enough to help us all in our weaknesses. É debate teológico entre Martim Lutero e Erasmo de Roterdã, que foi filósofo humanista do século XIV, aí está a foto do indivíduo. Disse Martim Lutero,
a Erasmo de Roterdão: vuestro conhecimento de Deus é demasiado humano e necessitamos renovar nuestra visión de Dios. So in a debate, in a theological debate between Christian reformer Martin Luther and Erasmus of Rotterdam, who was a humanist philosopher, Luther observed to Erasmus, your knowledge of God is too human, which speaks of our humanizing, really desecrating God, and needing to restore a true vision of who God is. E para Lutero, el conocimiento de Deus não proviene de del razonamiento lógico, sino de la revelación subrayada de la teología de la cruz. So for Luther, the knowledge of God doesn't come from a logical syllogism. It doesn't come from logical reasoning, but from a revelation of the Lord of who He is. It's a revelation that comes through the theology of the cross. Y Luther decía para Erasmo: el Dios que decimos creer se ha vuelto intranscendente. Amen. Luther told Erasmus, the God that you say that you believe in has become inconsequential. Es un Dios que se puede manipular. It's a God that you can make him do anything you want. You can manipulate him like a puppet. El Dios humanista es un Dios que no nos hace temblar. The humanistic God has no way, is not capable of making us tremble in awe. E decía, esse Deus humanista es un Dios que no nos motiva, no nos anima a levantar y venir a su casa de todo corazón para adorarle. This humanistic God does not inspire us to come to the house of God and fall before Him face down in fear and tremble and worship. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actuará. And Daniel chapter 11 verse 32 says, the people who know their God will firmly resist. Y el pasaje que Jesús dijo y me impacta mucho en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pastor Mick, actually, we have the New King James Version of that passage up. I've heard Charlotte quote it with great authority. I think it's worth quoting this again. How Daniel 11:32 reads in the New King James: those who do wickedly against the covenant the Lord shall corrupt with flattery, which is dead on with what you're preaching. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. And Pastor Mick followed that up with the Lord declaring in his passage from the priestly prayer of John 17:3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. E no versículo 28 de Isaías 40, nosso texto principal, diz que há 4 atributos de Deus que são pedras fundamentais para a nossa vida. And in verse 28 of Isaiah 40, we discover 4 attributes of God that are foundational to understanding Him. Primeiro é que Deus é eterno. First is that God is eternal. Não habéis oído que Deus é eterno, que eterno é Jeová. Have you not heard that God is the eternal God? Por ser eterno, não conhece cambio nem a decadência, porque é intemporal, pode ajudar-nos em qualquer situação, em qualquer tempo. And because he's eternal, he's not limited by time and space
and at any moment, he can help us and come to our aid, past, present, or future. Aleluia. Segundo, disse que Deus é infinito, And the second is that God is infinite, que criou los confines de la tierra. that he created the ends of the earth. Quando decimos que Deus é infinito, estamos declarando que Deus não conhece limites. When we say that he's infinite, we're saying that God knows no limits. Número 3 diz que Deus é incomensurável, ou seja, não se pode medir. And number 3 is that God is immeasurable. There's no way to weigh him or measure him. Não há limites para a sua presença. There's no limit to his presence. Ele está aqui neste momento. He's here in this moment. Ele está mirando a nós outros. He's looking up at us now. Ele está dentro de ti. He's within you. E disse que Deus é inagotável. And it says that God is he's inexhaustible. Não desfalece, nem se fatiga. Deus é incapaz de fatiga ou debilidade. He does not weaken. He does not grow weary. He is incapable of weakness or weariness. E porque Deus é inagotável, Ele pode ajudar-nos em nosso agotamento. And because he's inexhaustible, he could help us in our own exhaustion. O que devemos fazer? What should we do? Primeiro, reconhecer nossa debilidade. First, let's recognize our own weaknesses. Admitir nossa dependência de Deus. To admit our dependence on God. Nossa incapacidade de Deus. Our incapacity without God. Nossas próprias forças, com as próprias forças, seremos incapazes de enfrentar as lutas espirituais e os desafios da vida. That by our own strength, we are incapable of confronting the challenges of life. João capítulo 15, versículo 5 disse: separados de mim, nada podeis fazer. John 15:5, as the Lord calls his disciples to abide in him, he says, without me, you can do nothing. O passagem que leemos de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Pablo disse: basta minha graça, porque meu poder se perfecciona em la debilidade. 2 Corinthians 12:9 promises, my grace is sufficient for you, says the Lord, for my power is made perfect in your weakness. Número 2, devemos confiar no poder de Deus. The next thing we need to do is trust in God's power. Confiar no poder de sua força. To trust in the power and the strength of his power. Minha amada irmã e irmã, a força que tu necessitas no dia de hoje está exatamente em nosso Deus. Brethren, the strength that you need for today is all in Jesus. E diz a palavra, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. In Isaiah 40 promises that he gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. O terceiro passo é através da oração. And the third is we reach the Lord through prayer. Orar sem cessar. Pray continually. A oração é o canal pelo qual recebemos a fortaleza divina. Prayer is the channel through which we receive that strength from God. E Pablo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, e disse: orad sem cessar. As the Lord promises, as Paul rather encourages his church, the church in 1 Thessalonians, pray continually, pray without ceasing. Ore na casa, ore no carro, ore no caminho, ore no trabalho, ore no banho. Não pare de orar. Pray at home, pray in the car, pray in the restroom, pray at work, pray as you go along the way. Don't stop praying. Número 4, através de sua palavra. And then we tap into the Lord's strength through his word. Medite na palavra de Deus. Meditate on the word of God. Medite em suas promessas. Meditate on his promises. A palavra de Deus é tua fonte de fortaleza. The word of God is your source of strength. Salmo 119, versículo 28, disse: de tristeza se derrite minha alma,
sustenta-me segundo tu palavra. Psalm 119 intones, my soul is weary with sorrow, but then he declares, strengthen me according to your word. Josué capítulo 1, no versículo 8, nunca se apartará de tu boca este livro de la lei. Joshua chapter 1 verse 8, the Lord instructs Joshua before they cross, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything within it. Then you will be prosperous and successful. When I preached this, I said we should take this to your bathroom mirror. Yes, you did. Amen. E o quinto passo para o fortalecimento espiritual And the fifth step to be strengthened in our inner man é através da llenura do Espírito Santo. is to be filled with the Spirit. O Espírito Santo como nosso ajudador. The Holy Spirit is our helper. O Espírito Santo nos fortalece e nos guia em cada passo de nossa caminhada. The Holy Spirit is the one who strengthens us. The Holy Spirit is the one who guides us in every step of the way. Hechos capítulo 1, no versículo 8. Acts chapter 1 verse 8. Recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo. The Lord promised, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Viver uma vida llena del Espírito. To live a life full of the Spirit. Llenar nuestra vida com o Espírito. To fill our lives with the Spirit of God. Efésios 5:18. Ephesians chapter 5 verse 18. Pablo nos comissiona a sermos llenos del Espírito de Deus. Paul says, be filled with the Spirit of God. Tu e eu estamos em la generação mais interessante da história. You and I, we're living in the most interesting generation in history. La generação tecnológica. It's an age of technological wonder. O mundo vive maravilhado pelos avanços tecnológicos de comunicação virtual. The world lives amazed by these advances in virtual technology. Pero lo que mais deve maravilhar-nos But what we should be most marveled at é a possibilidade de vivermos em la presença de Deus. is the idea that we could live in the presence of God. E não podemos esconder-nos de Ele. And we can't hide from Him. De onde me irei de tu Espírito? Where can I go from your Spirit? Declares Psalm 139. E aonde irei de tu presença? And where can I flee from your presence? Se subir ao cielo, aí tu estás. If I go up to the heavens, you're there. Se nesse óleo ser mi estrado, aí tu estás. If I make my bed in the depths, you're there. Se tomarem las alas del alba e habitarem en extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Se dijere, certamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. If I say, surely the darkness will hide me and the light become night around me, Aún las tinieblas não encubrem de ti, even the darkness will not be dark to you. e la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. The night will shine like the day. The darkness is as light to you. Déjame hacerte uma pergunta. Let me ask you something. Te sentes solo a vezes? Do you feel alone sometimes? Não importa a situação que tu estés vivendo, No matter the situation that you may be living through,
esse Deus que acabamos de ler del Salmo 139, This God of whom we just declared in Psalm 139, Ele está à distância de tua oração sincera nessa manhã. He's just on the other end of your sincere prayer to Him this morning. Salmo 103, versículo 12 a 4. Psalm 63. 103. Psalm 103. Bendice, alma minha, a Jeová. Praise the Lord, my soul, E não ouvides nenhum desses benefícios. and forget not all His benefits. E aqui se põe maravilhosa a coisa. And this is where it gets even more remarkable. Ele é quem perdona todas tus iniquidades. He's the one who forgives all your sins and heals all your diseases. E sana todas tus dolências. And heals all your diseases. Amen. Ele é que rescata del hoyo tu vida. He redeems your life from the pit. E Ele é quem te corona de favores e misericórdia. And He is the one who crowns you with love and compassion. La fortaleza del Senhor The strength of the Lord se convierte nessa manhã em mandato para todo crente. it becomes a commandment for each believer. Todos que estão vivendo uma situação difícil nesta vida. Everyone who is living a difficult situation in this life. Al passo que comecemos a depender del poder de Deus. As we begin to depend on the power of God E poner sua armadura. and to wear His armor, Aí entonces entramos a la vitória final. and then as we enter into that final victory. E Pablo termina el capítulo 3 de la carta a los Efésios com as mais poderosas palavras e uma excelente doxologia del poder e do governo divino. And there's this powerful doxology at the end of chapter 3 of his letter to the Ephesians that Paul shares, exalting the power of God even over our weaknesses and limitations. E Pablo disse, no versículo 20, e aquele que é poderoso para hacer todas as coisas e muito mais abundante de lo que pedimos ou entendemos. Now to Him who's able to do immeasurably more than all we ask or imagine, Segundo el poder que atua em nós outros, according to His power that is at work within us, a Él to Him sea la glória be the glory, em la igreja em Cristo Jesus por todas as edades, for the glory in the church and in Christ Jesus throughout the generations, por los siglos de los siglos. Amém. forever and ever. Amen. Praise the Lord. Deus não só quer bendecir-te exteriormente, The Lord doesn't just want to bless the outside of you. eu sei que temos anhelos, temos desejos, mas Ele quer hoje bendecir tu vida, tu homem interior. The Lord has, I know that you have ambitions and I know that you have desires, but the Lord wants to start with your inner being, your inner man. E se hoje te sente nesse lugar débil, And today, if you feel in this place weak interiormente débil, and internally weak, a fortaleza não começa com as circunstâncias, the strength does not begin with your circumstances. começa com a comunhão com Deus. It begins with fellowship with God, communion with God. Há irmãos aqui servindo a Deus, estão cansados, And there are many people who are serving the Lord, they're tired, frustrados. frustrated. Há matrimônios aqui se destruindo. There are
marriages here coming apart. Há padres lutando com seus filhos. And there are parents who are struggling with their children, for their children. Líderes lidiando com desgaste emocional e espiritual. And leaders who are spiritually weary. E a mensagem de hoje não é esfuerza-te mais. And the answer is not strengthen yourself more. Eu não estou dizendo esfuerza-te com tu força personal. We're not saying buckle up and strengthen yourself with your own human strength. Minha mensagem de hoje é conoce mais profundamente a Deus. My message today is no more God's strength. Vuelve ao lugar secreto. Go back to your secret place. Vuelve à presença. Go back to His presence. Vuelve à intimidade. Go back to intimacy with Him. Igreja, creio que o Espírito Santo nos está incomodando nesta manhã. Church, I believe that the Holy Spirit is calling out to us today. A dizer exatamente como dijo Moisés: To say exactly as Moses said, se tu presença não vá comigo, if your presence does not go with us, eu não quero avançar. I don't want to move from here. Eu não quero aquele emprego. I don't want that job. Eu não quero comprar aquela casa. I don't want to buy that house. Eu não quero seguir com aquela relação. I don't want to continue with that situation, that relationship. Muéstrame tu glória. Show me your glory. Que te parece nos ponemos de pé agora? Could we please stand? What do you say we stand? Eu não sei quantos querem fazer comigo esta oração de entrega. I don't know how many of you are prepared to, with me, pray this prayer of surrender. E esta oração tem os 3 pontos que acabo de mencionar. And this prayer contains the 3 points that I just mentioned. É compromisso de volver ao lugar secreto. It's a commitment to return to the secret place, Volver à presença. return to His presence, E volver à intimidade. and to return to intimacy. Se quer fazer esta oração comigo, If you want to say this prayer with me, levanta tus manos agora onde está. just lift up your hand where you are. Senhor, te desejamos. Lord, we desire you. Senhor, confessamos que sem ti não podemos prosseguir. Lord, we confess that without you we cannot go on. Confessamos nossas debilidades. We confess our weakness. E sabemos que quando dedicamos essa debilidade a tus pés, And we know that when we lay that weakness at your feet, tu la recebe e la transforma em fortaleza. you receive it and you transform it in strength. Senhor, ajuda-nos hoje, Now help us today, God, como igreja, as a church, a viver a vida que tu deseja para nós outros. to live the life that you desire for us. Ensina-nos a volver ao lugar secreto. Teach us to return to the secret place. Ensina-nos a regressar à tua presença. Teach us to return to your presence. E ensina-nos a regressar à intimidade contigo. And teach us to return to intimacy with you. Amados, e que o Espírito Santo fortaleça nosso homem interior, And may the Holy Spirit strengthen our inner being para que Cristo, o amado Hijo de Deus, so that Jesus, the blessed Son of God, habite plenamente em nós outros may inhabit us completely, e vivamos para a sua glória. and may we live for His glory.
Amen. Let's worship God now. Hallelujah. As part of this commitment to the Lord. Amen. Praise the Lord.